Que o Senhor nesta noite atraia o meu coração e o seu coração em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, onde o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, onde o Senhor Jesus está ensinando aqueles que criam no seu nome. Jesus está ensinando aos discípulos sobre quem são os felizes, né? Quem serão os felizes, quem serão os fartos, os saciados, quem serão os que serão consolados, né? Então Jesus está ensinando algo muito profundo, onde muitas vezes precisamos meditar bastante na palavra do Senhor, orar ao Senhor, pedir a ajuda do seu Santo Espírito para a gente se aprofundar bem nesses ensinamentos, porque como eu tenho dito nos outros estudos, o que estamos estudando é loucura para o mundo, o que estamos estudando é um paradoxo para o mundo. Estamos dizendo algo nesta noite onde o mundo diz que não é assim, né? Mas vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre estas coisas. Quem são os felizes? Graça e paz, Larissa. Muito bom, Larissa, ver você aí assistindo na live também. Leninha também, um abraço. Então vamos lá, Mateus capítulo 5. Vamos estudar sobre as bem-aventuranças, dando continuidade. Já houve algumas quinta-feiras sobre o assunto. Você pode rever lá no meu canal no YouTube, tá bom? Você pode rever esses assuntos que já foi ensinado nas bem-aventuranças. Mas eu quero ler mais uma vez desde o versículo 1. Mateus 5, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, hoje vamos no versículo 6, Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que felizes, ou mais que felizes, ou bem-aventurados, serão os que têm sede. De quê? Ele diz fome e sede de justiça. Que justiça seria essa? Né? E ele diz que também serão fartos. Eles serão felizes, mais que felizes, eles serão muito felizes. Eles serão fartos, eles serão saciados, eles estarão satisfeitos, né? Aqui e na eternidade. Então, meus irmãos, as bem-aventuranças, como eu já disse em outros estudos, e volto a dizer aqui como início de introdução, é que as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ele não descreve a vida do mundo, tá bom? Ele não descreve aquilo que o mundo nos ensina, aquilo que o mundo quer nos empurrar de goela abaixo. Ele não descreve aquilo que o mundo nos oferece e que nos sugere que todos nós façamos, né? E que às vezes até as pessoas dizem, olha, você, como eu disse na bem-aventurança passada, na pregação passada, muitos dizem o seguinte, ó, você está fazendo isso ou aquilo e está sendo feliz, então continue. É sinal que você está no caminho certo, né? Mas o mundo nos ensina uma coisa e a palavra de Deus pode ter certeza que nos ensina outra.
E as bem-aventuranças do Sermão do Monte, volto a dizer que não descreve a vida do mundo. Aqui, meus irmãos, está descrevendo a vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Aqui está falando daqueles que fazem parte do reino de Deus, daqueles que entregaram a vida a Jesus, daqueles que por essa entrega caminham com o Senhor e daqueles que por essa entrega também sabem que tem tanto seus pecados perdoados, como também a certeza de que vão morar nos céus, no lugar de consolo, onde Ele enxugará todas as nossas lágrimas, onde o pecado lá não entrará, não é? Então, não descreve o mundo, descreve aqueles que creem em Jesus, que aceitaram o seu evangelho. Então, as bem-aventuranças, tudo que fomos falar nesta noite, tudo que temos visto falar das bem-aventuranças, é um verdadeiro paradoxo daquilo que o mundo nos ensina, tá bom? Então, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não descreve a vida do mundo, mas descreve a vida daqueles que fazem parte do reino de Deus, tá bom? Lembre bem disso. E somente uma pessoa, meus amados, que o texto diz, somente uma pessoa que é humilde de espírito e reconhece os seus próprios pecados e chora também pelos pecados dos outros, somente uma pessoa assim, que é também submissa à vontade de Deus, à soberania de Deus, né? Somente uma pessoa assim pode ter fome e sede de justiça. Somente uma pessoa assim. Então, o texto é bem claro quando diz no versículo 1 que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, o texto é bem claro. Jesus está sentado, Jesus está conversando com seus discípulos, ensinando ensinos valiosos, preciosos, ensinos que podemos ser negligentes, podemos ser reprovados pelo Senhor. Ensino que pode demonstrar se fazemos parte ou não do reino de Deus, né? Ensinos valiosos, tá bom? E que ele ensinou com grande autoridade, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o enviado de Deus para salvar uma humanidade que pecou, que transgrediu a lei do Senhor e que está afastada de Deus. Jesus é aquele que morre na cruz, né, para aqueles que nele crê não pereça e venha ter a vida eterna, venha ter um coração novo, venha nascer de novo, venha se submeter à sua vontade, venha andar com ele e venha aprender com ele. Então Jesus está ensinando a estes, aos seus discípulos, tá bom? E somente, com certeza, somente seus discípulos, somente um humilde de espírito, que já aprendemos, somente aqueles que choram pelos seus pecados e ainda choram pelo pecado dos outros, somente aqueles que submetem à vontade de Deus, que são os mansos, somente estes também eles têm fome e sede de justiça. Então eu quero já entrar no nosso assunto de hoje, trazendo para nós a primeira lição desta noite. Que tipo de alimento devemos ter apetite? Que tipo de alimento devemos ter apetite? Lembre que o versículo fala de que são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas que tipo de alimento é esse, né? Que tipo de alimento devemos ter apetite? E a fome, meus amados, a fome desses que são discípulos, a fome desses que fazem parte do reino de Deus, a fome destes, meus amados, ela só pode ser espiritual, né? A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. A ambição, o desejo supremo, o anseio supremo do povo de Deus não é material, o anseio é espiritual, né? Eles têm fome e sede de Deus, eles têm fome e sede de justiça. Os cristãos, eles desejam, eles anseiam as coisas que são mais excelentes, né? As coisas que são do alto. Eles buscam, como diz Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte,
no versículo 33, os cristãos são aqueles que não são pagãos, né? Mas são aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, meus amados, tem um teólogo chamado John Stott que ele nos ajuda falando sobre esse apetite, falando um pouco sobre essa justiça. E John Stott vai dizer, meus irmãos, que a justiça bíblica, né? O que seria essa justiça? Ter fome e sede dessa justiça. E John Stott, ele nos ajuda. Ele diz que a justiça bíblica tem 3 aspectos. A justiça bíblica tem um aspecto legal, a justiça bíblica tem um aspecto moral e social. Então, meus amados, a justiça bíblica, que não é a justiça do mundo, não é a minha justiça, mas é a justiça de Deus, a justiça bíblica, a qual o Senhor está mencionando aqui no Sermão do Monte, ela diz que John Stott nos ajuda que tem 3 aspectos, ele diz. É o aspecto legal, moral e social. E vamos ver agora que justiça é essa, que apetite é esse, que é por uma justiça legal, por uma justiça moral e também por uma justiça social. Em primeiro lugar, devemos ter apetite pela justiça diante de Deus. Essa justiça diante de Deus é a que John Stott trata de justiça legal. A justiça legal trata, meus irmãos, da nossa justificação. E trata também do nosso relacionamento com Deus. Então, somente aquele que reconhece que é pecador, somente aquele que reconhece que por ser pecador, ele também é injusto. E, portanto, ele também está condenado junto ao trono do Deus Todo-Poderoso. Somente ele vai ter sede e fome de justiça. Ele deseja ser justo, ele deseja ter sua iniquidade perdoada, ele busca a salvação. Então, a primeira justiça aqui, para que você entenda, eu volto a repetir, é a justiça legal. E essa justiça legal significa a nossa justiça diante de Deus. Quem somos diante de Deus? Né? Quem somos diante de Deus? Temos uma dívida com Deus ou não temos? Né? E a Bíblia fala que Jesus ele veio para os perdidos, né? Então, a gente precisa de um médico quando a gente reconhece que estamos doentes. E só vamos precisar de Jesus, só vamos crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, quando entendemos que somos pecadores. É essa o apetite que devemos ter dessa justiça diante de Deus, uma justiça legal, onde reconhecemos quem nós somos diante de Deus. A Bíblia diz que somos pecadores, toda a humanidade, todos nós, nesse sentido, somos filhos de Adão e Eva. Somos pecadores e estamos afastados de Deus, é o que vai dizer Romanos capítulo 3. E quando se reconhece isso, que somos pecadores, então precisamos de um Salvador, porque ou esse Salvador nos salva, ou morremos. Ou esse Salvador nos salva, ou continuamos perdidos. Ou esse Salvador nos salva, ou a gente continua debaixo da ira de Deus, afastado de Deus, sem buscar a Deus, sem amar as coisas de Deus, sem ter essa justiça diante de Deus. Mas a pergunta também é: como um homem pode ser justo diante de Deus? Alguns vão pensar que talvez fazendo obras, boas obras, talvez ajudando os pobres. Mas, meus amados, a justiça, somos justificados diante de Deus somente através de uma pessoa.
Assim como eu disse aqui a vocês que todos nós, num certo sentido, somos filhos de Adão e Eva e por isso somos pecadores, podemos também ser filhos de Deus quando a gente crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como por um só homem, que foi Adão, entrou o pecado a toda a humanidade, né? Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, entrou a nossa reconciliação com Deus, fomos justificados, nossa dívida foi paga, né? Fomos justificados quando a gente coloca nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano jamais estará satisfeito até que creia que Jesus foi feito por Deus, nossa sabedoria, justificação, santificação e redenção, é o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ele jamais estará satisfeito até que compreenda que Cristo morreu em seu lugar. Você jamais estará satisfeito até que compreenda que Cristo morreu em seu lugar, que Cristo morreu em seu favor. Você jamais estará satisfeito até que creia que Cristo levou sobre o seu corpo, sobre o corpo dele, os seus pecados, os meus pecados, encravando nossos pecados na cruz e a nossa dívida, né? E comprando na cruz a nossa eterna redenção. Então, meus amados, em primeiro lugar, como o ser humano pode ser justificado? Eu já respondo dizendo a você, e a Bíblia mostra isso, que Cristo é nossa redenção. Cristo é nossa justificação. Cristo é nossa justiça. O mais fraco dos crentes que crê em Cristo tem tanto da justiça de Cristo como o mais forte dos santos. Spurgeon, em um dos seus sermões, falando sobre o ladrão que morreu na cruz e que creu em Jesus, ele diz que aquele ladrão que morreu na cruz, por ele ter crido em Jesus naquele último instante da sua vida, naquele seu último fôlego de vida, naquele seu último momento de vida, sabe? Spurgeon diz uma coisa maravilhosa, ele diz que aquele homem, quando ele creu em Jesus, ele foi justificado naqueles últimos 5 minutos. Ele foi justificado por Deus, tanto quanto 40 anos na igreja. Então, o que eu quero dizer com isso, não é deixando de valorizar o tempo que você tem na igreja, não. O que eu estou querendo dizer com isso é que Cristo é nossa justiça. Ele é quem nos justifica e não temos outros, meus irmãos. Não temos outro. Em Cristo somos completos e perfeitos. Em Cristo, meus amados, é a fonte da vida. Não precisamos de cisternas, de beber de outras águas, de comer de outras comidas. Quem nele crê, diz as Escrituras, tem uma fonte e rios de água viva. Essa justiça de Cristo também é gratuita, não é conquistada pelas obras, não é pelos seus esforços, não é pelo que você fez ou você deixou de fazer, é pelo que Cristo fez por você na cruz, é gratuito. O pão da vida é de graça, a água da vida é de graça. Então, devemos ter apetite por essa justiça diante de Deus. É a justiça que John Stott chama de justiça legal. E ela é alcançada somente quando o Senhor te alcança por meio de Cristo Jesus. Pela fé em Jesus Cristo, você tem paz com Deus, você é reconciliado com Deus, você nasce de novo, você é justificado e você é justo. Não porque você é perfeito, mas porque quem morreu na cruz por você é perfeito, cumpriu toda a lei e tem todos os méritos e poder para perdoar e justificar o maior pecador. Glória a Deus por isso.
Então, meus irmãos, devemos ter apetite por essa justiça. Você já creu em Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? Romanos, eu queria ler para você, parar um pouquinho aqui nesse primeiro ponto e ler para você Romanos capítulo 3. Quero dizer a você que você não precisa continuar continuar perdido. Você não precisa continuar debaixo da ira de Deus. Você não precisa continuar afastado de Deus. Você não precisa continuar caminhando na escuridão, nas trevas, insatisfeito, procurando seu gozo, sua alegria, sua felicidade em tantas outras coisas e não tem encontrado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso já nos mostra que Jesus nos justifica. Jesus é o caminho, isso já mostra também o quanto Deus te ama e quer te alcançar por meio do seu Filho. E não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outro que possa nos dar vida aos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Romanos capítulo 3, quando Romanos vai falar do estado do homem, o seu estado é depravação total. Não temos nenhuma área em nossa vida que não esteja manchada pelo pecado. Nenhuma área. Todas as áreas da nossa vida estão manchadas pelo pecado. Isso chama depravação total. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Dizemos que buscamos a Deus e não buscamos. Dizemos que estamos com Deus e não estamos, irmãos. É o que diz Romanos capítulo 3, falando do estado do homem. Ele diz o seguinte: todos os homens na condenação na condição de pecadores. O texto diz: não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há nenhum sequer, o texto diz. Quando chegamos em Romanos 3, versículo 21, ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não se preocupe que a live não ficou aí em câmera lenta não, viu? É que eu fiz questão de falar bem devagarzinho para você ver que é tudo que eu já falei também. Que é somente mediante a fé em Jesus Cristo. Ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus, meus amados, ela é manifestada em Jesus Cristo. Então, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O texto diz para todos e sobre todos, mas ele completa dizendo os que creem. E muitos não creiam, porque até quando a gente pergunta: você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer servir ao Senhor Jesus? Você quer se arrepender dos seus pecados? Você entendeu que você é um pecador, que você quer entregar a vida a Jesus? Muitos não querem. Muitos ainda estão escravizados. A Bíblia diz que além desse ser o nosso estado, estamos escravizados nos nossos pecados. Enquanto o Espírito Santo não nos convencer dos nossos pecados, estamos escravizados nele. Por isso muitos rejeitam. Mas Jesus diz que aqueles que nele crê, Deus diz que aquilo que nele crê, que Jesus crê, aqueles que colocar fé em Jesus Cristo, é feita a justiça de Deus. E ele diz no versículo 23, porque não há distinção, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então o texto, mais uma vez, vem dizer que a necessidade é de todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem distinção. Isso não exclui a ninguém. Todos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Toda criação humana que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só há uma forma de sermos justificados, é pela fé mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não é porque pelo favor que você fez, ou pela misericórdia que você teve com alguém, ou pela obra que você fez. Não há nenhum mérito em nós, irmãos. Não há. Aquele que está morto nos seus delitos e pecados, ele está morto nos seus delitos e pecados. Não há nele nenhum mérito. Não há. E ai dele se o Senhor não alcançá-lo. Ai dele se o Senhor não alcançá-lo. Estão sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, é no sangue do Senhor Jesus, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, pecamos contra Deus e precisamos de punição. Deus irá fazer justiça. Mas quando entregamos a vida a Cristo, essa justiça ela é feita mediante a fé em Cristo. E somos, por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, por meio de Jesus Cristo é que somos justificados. O versículo 4, Romanos capítulo 4, diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja que Abraão foi justificado, e Abraão foi justificado por crer em Deus, não foi pelas suas obras. Então, um exemplo lá do Antigo Testamento, citando aqui Abraão. Em Romanos capítulo 5, o texto é bem claro quando não diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1, eu gosto demais de citar esse versículo. É muito claro o texto, meus amados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja que temos uma dívida e precisamos ser justificados. E só há quem pague essa dívida, Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. Isso é pela fé. Lá em Efésios 2 vai dizer que isso não é pelas obras. É dom de Deus. Deus, ao você ouvir a mensagem de Deus, ao você ouvir a palavra de Deus, gera em você a fé. A palavra de Deus tem poder para isso, por meio do seu Santo Espírito. Convence do seu pecado, gera em você a fé. E isso é um dom de Deus, é de graça. E é pelos méritos de Cristo. Cristo pagou toda a nossa dívida quando a gente crê nele. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro. Quando chegamos no versículo 12, vai falar sobre Adão e Cristo. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja, confirmando o que eu já disse, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Quando descemos mais um pouco aqui nessa leitura, no versículo 15, diz: todavia. Esse todavia sempre nos dá uma esperança. Esse todavia sempre também sempre aparece mas.
né? Uma chance, uma esperança para nós que estamos perdidos, para nós que não podemos com dinheiro comprar salvação, não podemos com nossas obras comprar salvação, e que o homem não salva a si mesmo. O Salmo 49, também gosto muito de citar isso, diz que lá no versículo 7, que foi pago um preço altíssimo. Ainda que eu dê minha vida pelo irmão, não paga, porque foi pago um alto preço. E o versículo 15 diz: todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, preste bastante atenção, está falando de novo de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, agora está falando de outra pessoa, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, meus amados, aqui eu não vou ler mais Romanos, porque senão a gente vai demorar muito nesse ponto, mas está bem claro que ter fome e sede de justiça, em primeiro lugar, estamos vendo aqui nesta noite que tipo de alimento devemos ter apetite. E aqui falou nessa primeira parte sobre a justiça legal. E a justiça legal é a justiça diante de Deus. Deus é um Deus justo que pune, que vai fazer justiça, que haverá um dia de julgamento e fará justiça, né? Porque nós transgredimos, nós nos afastamos dele, nós pecamos contra ele. Mas todavia, meus amados, o Senhor, ele nos amou tanto, ele foi tão misericordioso, que deu seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem uma chance hoje de entregar sua vida a Jesus e de ser justificado diante de Deus. Essa é a justiça legal. Essa é a justiça legal. Eu também comentei aqui para os irmãos sobre o ladrão da cruz. E quero dizer a você que a justiça de Cristo, de Deus, ela é satisfeita em Cristo de uma maneira tão poderosa que naqueles últimos 5 minutos, como eu falei, naquele último fôlego, aquele ladrão da cruz, ele foi salvo, porque a salvação é gratuita e é mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero também fazer uma observação de que poderíamos, quem sabe, Spurgeon também vai falar sobre isso, que poderíamos também estar ouvindo a voz do inimigo. Ao não entregarmos a nossa vida ao Senhor hoje e ficarmos esperando para o nosso último fôlego de vida. Spurgeon vai dizer que isso é ouvir a voz do inimigo, isso é ouvir a voz de Satanás, porque você não sabe se amanhã você está vivo, você não sabe como vai ser o seu fim, você não sabe como vai ser o seu último fôlego de vida, e você não sabe se nesse último fôlego de vida você confessará o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então faça isso hoje, não dê a voz ao inimigo. Segundo lugar, devemos ter apetite pela justiça moral. A justiça moral é a justiça do nosso relacionamento com Deus. Não é suficiente, meus amados, saber que os nossos pecados estão perdoados, sabe? Não é suficiente saber que nossos pecados estão perdoados, pois temos ainda uma fonte de pecado dentro de nosso coração e águas amargas fluem constantemente dessa fonte. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ser transformado. Então, este que é discípulo do Senhor, que entregou a vida a Jesus, estes a qual o Senhor está ensinando sobre quem são os felizes,
Jesus também está ensinando que estes também devem ter um relacionamento com Ele, devem ter um relacionamento com Deus. Essa é a justiça moral. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Quem tem fome e sede de justiça, anseia as coisas do céu. Ele ama a santidade. Ele não só foi perdoado, mas ele quer continuar mortificando a sua carne. Ele quer continuar andando com o Senhor para andar em santidade, para o Senhor ajudá-lo também a andar em santidade. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele deleita-se em Deus, ele ama a lei de Deus. Sua aspiração, seu desejo, seu anseio mais elevado não é ajuntar tesouros na terra, mas é ajuntar tesouro no céu. Seu prazer não está nos banquetes do mundo, mas nos manjares do céu. Ele tem sede de santidade. Ele tem uma nova mente, como diz a palavra do Senhor. Ele tem um novo coração, ele tem uma nova vida. Seu coração agora está no céu. Seu tesouro está no céu. Seu lar, agora ele percebe que seu lar é no céu. Sua pátria está no céu. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ter mente pura, ter coração puro, ter vida pura. Ele anseia, ele deseja dominar o orgulho e ter vida certa com Deus e também com os homens, com o próximo. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais de Deus, quer sempre aprender mais. Ele está satisfeito, mas ele nunca está saciado. Ele quer mais, ele tem sede e fome. Ele ama, mas ele quer mais. Ele ora, mas ele quer orar mais. Ele lê a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus, mas ele quer estudar mais. Ele obedece a Deus, mas ele quer se submeter ainda mais à vontade de Deus. Então, meus irmãos, ele também, o apetite dele também deve ser por um relacionamento com Deus, que é a nossa justiça, que é a justiça moral. E por último, o apetite também deve ser uma justiça social. Aquele que tem uma justiça legal, que tem uma justiça diante de Deus, que foi justificado em Cristo Jesus, que nasceu de novo, transformado, ele agora tem uma nova vida, ele agora vive a nova vida, ele agora busca alimentar essa nova vida, se deleitar em Deus, mas também ele tem o apetite também pela justiça social. A Bíblia diz que os felizes são os que choram, e os que choram não é somente eu chorando pelos meus pecados, mas é também eu chorando pelo pecado dos outros. Então, se eu tenho minha vida com Deus, se eu tenho meu relacionamento com Deus, eu preciso ter compaixão também com o próximo, eu preciso também ter relação social, né? É essa a justiça social. Quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça, né? Ele abomina o mal, ele não concorda com o mal, ele não concorda com a corrupção, ele ataca a corrupção, ele declara guerra contra todo esquema do opressor, ele luta pela justiça social, ele exige justiça nos tribunais, ele defende o direito do fraco, ele defende a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade onde não haja fraude, onde não haja falso testemunho, onde não haja roubo, onde não haja lascívia. Quem tem fome e sede de justiça, ele deseja que o justo governe. Ele deseja que toda guerra cesse. Ele deseja que leis justas sejam estabelecidas.
Sua oração contínua é sempre: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele deseja justiça diante de Deus, ele deseja justiça para si, e ele deseja justiça entre os homens. Justiça moral, justiça legal, justiça moral e justiça social. Devemos ter apetite por essa justiça. A segunda lição de hoje é: que tipo de apetite devemos ter pelo alimento? Mas eu espero que os irmãos tenham um pouquinho de paciência e permaneçam aí na live, né? Mas o Senhor tem mais para nós nessa noite, tá bom? Então, meus amados, tem algumas observações que precisamos ter muito cuidado. Consideremos aqui também alguns problemas graves ligados ao apetite. Primeiro lugar é que os mortos não têm apetite. Isso é claro. Os mortos não têm apetite. Uma pessoa morta não tem fome, né? Tem uma irmã na nossa igreja, uma bênção, a irmã, estamos com muita saudade da irmã. Ela diz sempre, quando ela está evangelizando, ela diz sempre: olha, entregue sua vida ao Senhor, sirva ao Senhor enquanto há tempo, busque o Senhor enquanto se pode achar, né? E ela sempre cita de que depois de que o morto nunca pede café, né? E eu acho muito engraçado, isso nunca saiu da minha mente e é verdade. Você já viu um morto ter fome? Você já viu um morto pedir café? Né? Então não há, né? Hernandes Lopes, ele diz que não há restaurante nos cemitérios. Você já viu um cemitério com restaurantes? Assim também uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome das coisas de Deus. Por isso que o Romano está dizendo lá atrás, onde a gente já leu, Romano está dizendo: não há um justo sequer, não há um quem busca a Deus, né? Todos pecaram, estão afastados de Deus, é porque estão mortos. O morto, ele não tem fome, nem uma fome física e nem a fome espiritual. Nós, os seres humanos, estão andando, comendo, se vestindo, bebendo, farrando, estão fazendo de tudo. Mas a Bíblia diz: não há um justo sequer, não há um quem busque a Deus, todos pecaram, estão afastados de Deus, então todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Enquanto não entregar a vida a Jesus, enquanto não nascer de novo, estão mortos. E precisamos ter cuidado, porque os mortos não têm apetite. As coisas de Deus não atraem uma pessoa morta espiritualmente. Ela tem fome do pecado e não do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo e não dos banquetes de Deus. Se você não tem fome de Deus, é porque possivelmente você ainda está morto espiritualmente. E você precisa analisar bem isso, porque se você estiver morto, ainda estiver morto espiritualmente, você não tem apetite, você não tem fome de Deus, você não está ainda justificado por meio de Cristo. A fome é o primeiro sinal de que uma pessoa está viva. Assim como uma criança ao nascer deseja o leite materno, uma pessoa ao nascer de novo deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Então, os crentes, os discípulos de Jesus, eles precisam desejar, ansiar ardentemente o genuíno leite espiritual. Eles devem ter fome e sede de justiça. Se você tem fome e sede de justiça, é porque você recebeu vida em Cristo. Mas se você está cheio com a sua própria justiça, se está satisfeito com a sua própria vida, então não há sinal de vida espiritual em você. Outro problema grave é a falta de apetite, porque a falta de apetite é uma doença.
Muitas pessoas que nasceram de novo estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu. Pessoas doentes têm mais sono do que apetite. São como Pedro no Getsêmani, dormem em vez de orar. Perderam o apetite pela leitura da Bíblia, perderam o apetite pela oração, perderam o entusiasmo de estar na casa de Deus, de irem para a casa de Deus. Estão fracos na fé. Quando as pessoas recusam, meus amados, o alimento, é porque não têm fome de Deus. É porque não estão com fome. Quando elas fazem pouco caso do Evangelho, é porque estão cheias de si mesmas. Jesus tinha apetite pelas coisas do Pai. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem tem fome de Deus deleita-se na palavra de Deus, nas coisas de Deus. A Bíblia diz que ela é mais doce do que o mel e o desfilar dos favos. Salmo 19, verso 10. Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. Então, meus amados, apenas ouvir a palavra sem colocá-la em prática é sinal de doença. Um outro perigo grave é a inanição. Hernandes Lopes cita a inanição, é evidência da alimentação escassa. Quando as pessoas não recebem alimento suficiente para atender suas necessidades, elas ficam fracas e não se desenvolvem. Não é assim? Quando as pessoas não alimentam, quando a gente não se alimenta o suficiente, alimento necessário, que não atende à necessidade de alimentação, ficamos fracos e não desenvolvemos. Há muitos crentes também sofrendo inanição espiritual, porque estão ingerindo muito pouco alimento, irmãos. Estão recebendo apenas uma refeição por semana. Estão, às vezes, lendo a Bíblia só uma vez por semana, orando só uma vez por semana. Quando podemos frequentar a igreja, são crentes só de uma vez na semana. Não frequentam cultos semanais, não assistem pelo menos as lives aí, nos momentos que a gente está passando nos dias de hoje, não frequentam as reuniões de oração. Por isso, meus amados, estão fracos na fé. Por isso ficam expostas a toda sorte de doenças oportunistas. É um grande perigo viver sem a alimentação necessária. E aqui falamos da espiritual. Um outro perigo é que muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. A saúde começa pela boca. Ninguém pode ter boa saúde se tem uma péssima alimentação. Não há nada mais nocivo à saúde do que ingerir um alimento estragado ou venenoso. Hoje, meus irmãos, muitos crentes estão doentes porque a morte nos púlpitos, a morte nas pregações, a morte naqueles que estão pregando, a morte nos livros que estão lendo, a morte nas mensagens que estão ouvindo. As pessoas estão desejando, muitas vezes também os ouvintes, as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Elas querem prosperidade e cura, mas não querem santidade. Elas querem sucesso e não piedade. Elas têm sede dos aplausos dos homens e não fome da glória de Deus.
O jovem rico, por exemplo, foi a Jesus, mas ele tinha fome de duas coisas. Ele tinha fome de salvação e tinha fome de riqueza. Muitos vão a Jesus, mas têm fome de salvação e dos prazeres do mundo. Fome de salvação e também fome de riquezas. Fome de Jesus e fome do pecado. Esses, meus amados, eles serão despedidos vazios. Há pessoas que têm fome de mamon e não de maná. São como Acabe, que se deprimem por não terem a propriedade que pertence a Nabote. Há outros que têm fome de vingança, outros fome e sede de satisfazer seus desejos impuros. Aqueles que têm fome do pecado serão saciados, sabe por quem? Por Satanás, e perecerão de fome e sede para sempre. Por outro, nesse primeiro ponto aqui da segunda lição, é que também um outro perigo é a desnutrição, porque a desnutrição produz raquitismo. Uma pessoa que não recebe alimento saudável e suficiente pode sofrer de raquitismo. Não há desenvolvimento. Um crente que não se alimenta de forma correta das coisas de Deus torna-se raquítico espiritualmente. Assim como uma pessoa deve evitar ingerir aquilo que tira o apetite, devemos também rejeitar tudo aquilo que tira o nosso apetite de Deus. Devemos também considerar as características do apetite. O apetite é um desejo real. Ele existe. Não podemos fazer de conta que ele não existe. O apetite físico existe e o apetite espiritual também. A fome e a sede são as necessidades mais essenciais da vida. Ninguém sobrevive sem pão e sem água. Assim também, ninguém pode pertencer ao reino sem ter fome de justiça. O maior anelo de um crente é ser perdoado, é ser vestido com a justiça de Cristo. Seu maior desejo é ser santo, puro e glorificar a Deus. Antes, meus irmãos, a nossa fome era fome de pecar. Agora temos fome de não pecar. Quem tem apetite enfrenta também qualquer dificuldade para saciar a sua fome. Ele se deleita na comida. O apetite também é um desejo constante. Ele não só existe, como também é um desejo constante. Comemos pão hoje e temos fome de novo amanhã. Assim também com respeito às coisas espirituais. Temos fome de Deus e somos saciados. Mas, irmãos, queremos mais. Queremos mais do seu amor. Queremos mais da sua graça. Queremos mais do seu poder. Quanto mais nos alimentamos de Deus, mais temos fome de Deus. Davi, ele disse, minha alma tem sede do Deus vivo. Isaías disse, com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. O apetite é um desejo real, o apetite deve ser um desejo constante, e também o apetite é um desejo profundo. O que pode ser mais intenso do que a fome e a sede? O que mais pode ser profundo do que a fome e a sede? Essa é a necessidade mais básica e mais urgente da vida. Não basta ter fome, é preciso estar morrendo de fome. Enquanto o filho pródigo estava com fome, as alfarrobas dos porcos. Mas quando estava morrendo de fome, ele busca a casa de Deus. A fome provoca uma dor insuportável. Que Deus nos mande, meus irmãos, uma fome assim de justiça. Que possamos clamar como Paulo, eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Que o desejo de ter uma vida certa com Deus, irmão, seja desesperadora em nosso coração. Que possamos ter fome de Deus como Davi. A minha alma, ele disse, tem sede de Deus, do Deus vivo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, verso 1. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Salmo 130, verso 6. Então essa sede, meus irmãos, esse apetite, ele precisa ser um apetite, ele é um desejo real, ele existe, não podemos negar. Ele deve ser um desejo constante. Quanto mais buscarmos de Deus, com certeza teremos menos de nós mesmos, teremos mais de Deus e devemos ansiar mais por Deus. Esse apetite ele deve ser profundo. Devemos buscar ansiosamente o Senhor. Esse apetite ele também deve ser insubstituível. Se uma pessoa está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer a ela entretenimento, uma boa música, ou colocar talheres de prata sobre a mesa ou enfeites bonitos. Nada substitui o pão e a água. Assim também nada substitui Deus, nada substitui a salvação em Cristo. As oferendas do mundo não podem satisfazer um coração que é sedento de Deus, que tem sede de Deus. Salomão, meus irmãos, buscou saciar a sua sede nos prazeres do álcool, nas riquezas, no sexo e na fama, e descobriu que tudo era vaidade. Jesus fala da bem-aventurança aquele que tem fome e sede, não de dezenas de coisas, mas daquilo que é específico no seu apetite. Ele diz: feliz é o que tem fome e sede de justiça. Hoje as pessoas querem Jesus e a riqueza. Hoje as pessoas querem Jesus e o sucesso. Hoje as pessoas querem Jesus e as glórias deste mundo. Mas feliz é o que tem fome e sede de justiça. Nossa última lição trata da segunda parte do nosso versículo de hoje. A primeira parte foi: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? E o texto diz: porque serão fartos. E é desta parte que eu quero tratar com você agora, trazendo para nós a terceira lição desta noite. Que bênçãos, meus irmãos, são destinadas aos que têm apetite pelas coisas do céu. Quais são as bênçãos? E eu quero dizer a você que eles são saciados, eles são fartos, com uma bênção singular. Quando uma pessoa tem apetite de pão, ele come pão, mas volta a ter a mesma fome de pão. Quando ele deseja beber, ele bebe, mas volta a ter a mesma sede. Muitas pessoas têm fome de bens materiais, mas ninguém pode satisfazer sua alma com bens materiais. O mais rico dos homens não conseguiu ser tão rico como gostaria de ter sido. Os homens têm tentado satisfazer seus corações com as possessões do mundo. Eles compram casas e mais casas, carros e mais carros, fazendas e mais fazendas, cidades e mais cidades, até terem a sensação de que são os únicos donos da terra. Mas ninguém conseguiu satisfazer a sua alma com coisas da terra. Deus, meus amados, colocou a eternidade no coração do homem, e coisas não preenchem esse vazio.
Jesus chamou de louco o homem que pensou que poderia alimentar a sua alma com bens materiais. Somente aqueles que saciam suas almas com o pão do céu são verdadeiramente saciados. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Só Jesus, meus amados, satisfaz a justiça de Deus. Só Jesus satisfaz, só a justiça de Deus satisfaz a sua alma. Então, estes que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos com uma bênção singular. Eles serão saciados, porque isso somente em Jesus. Ele também é saciado com uma bênção apropriada. Uma pessoa só pode ser saciada com alimento. Assim também aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos de justiça. Eles desejam justiça e terão justiça. Eles desejam Deus e terão Deus. Eles desejam um novo coração e terão um novo coração. Eles desejam ser guardados do pecado e serão guardados do pecado. Eles desejam ser perfeitos e serão aperfeiçoados. Eles desejam viver onde o pecado não entrará e eles irão morar no céu onde o pecado jamais entrará. Essa também será a bênção daqueles que têm fome e sede de justiça. Ele também é saciado com uma bênção abundante. O que Cristo promete não é apenas uma refeição imediata ou provisória, mas é uma satisfação completa e eterna. Aquele que tem fome e sede de justiça será farto agora, aqui, na terra e também no céu. Jesus disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ninguém jamais será satisfeito, sem que antes esteja faminto e sedento. A provisão de Deus, meus amados, ela é abundante. Não apenas nossos pecados são perdoados, somos justificados. Somos, diz as Escrituras, somos feitos filhos de Deus. Somos feitos herdeiros de Deus. Tornamos-nos coparticipantes da natureza de Deus. Cristo passa a habitar em nós como nossa esperança da glória. O Espírito passa a habitar em nós e tornamos-nos santuários da sua habitação. Seremos guardados por Ele para sempre. Então receberemos uma herança incorruptível. Teremos um corpo glorioso. Celebraremos seu nome para sempre nas mansões celestes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quero concluir esta mensagem desta noite dizendo que se você não tiver fome e sede de Deus agora, você terá fome e sede de Deus tarde demais. Agora você pode ser saciado. Mas podemos também deixar, muitos também que deixarão para depois, ou que não terão essa fome, essa sede, eles jamais serão saciados. O homem rico, ele morreu e foi para o inferno e em tormento clamou por uma gota de água e até isso lhe foi negado. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, vai ter sede de misericórdia na eternidade, mas será tarde demais. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, sofrerá fome e sede para sempre, sem jamais ser saciado. Quando as pessoas estiverem, meus amados, queimando no inferno sob o fogo da ira de Deus,
esse calor irá aumentar a sua sede por misericórdia. Mas esses que não tiveram em vida fome e sede dessa justiça, nada haverá para saciar a sua sede. Mas, se você tiver fome e sede de justiça, agora, hoje, você será feliz agora e eternamente. Você será satisfeito agora e eternamente. Porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu quero orar com você neste momento. Baixe sua cabeça, iremos orar por tudo isso, em nome de Jesus. Pai Santo, querido Deus, queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê esta sede e fome de justiça. O Senhor ensinou aos seus discípulos, o Senhor disse que estes seriam felizes e estes seriam fartos. Ó Pai amado, ó Senhor, precisamos, ó Pai, ardentemente, ter o desejo, Senhor, de buscar as coisas do alto, de se deleitar no Senhor, ó Senhor, de orar mais, de ler mais a Tua palavra, de desejar as coisas mais do alto, porque a nossa pátria não está aqui, é no céu. Nosso tesouro não pode ser aqui, é no céu. Ó Senhor, se assim, Pai, somos discípulos Teus, Senhor. Ó Senhor, se nesta noite alguém percebeu pela palavra do Senhor que ainda não é discípulo Seu, que ainda não tem fome e sede de justiça, ó Senhor, que essa pessoa nesse momento esteja pedindo misericórdia ao Senhor, esteja pedindo ao Senhor que o Senhor derrame, Senhor, da Tua graça, que o Senhor alcance com o Seu amor, que o Senhor com o Teu Santo Espírito o convença do seu pecado, ó Senhor, que essa pessoa venha crer no Senhor Jesus, aquele que pode nos justificar diante de Deus, aquele que depois de nos justificar também tem um relacionamento conosco, tem uma vida conosco, que nos ensina, ó Senhor, que nos mostra a verdade, ó Senhor, que nos tira das trevas e nos traz para a Tua maravilhosa luz, que nos aperfeiçoa a cada dia, Senhor, e que temos relacionamento com o Senhor, e também teremos um bom relacionamento também com o nosso próximo. Ó Senhor, nos dá essa sede, Senhor, onde muitas vezes, Pai amado, ó Senhor, muitos que nasceram de novo estão fracos, doentes espiritualmente. Ó Senhor, e a resposta disso, Senhor, é porque eles não têm tido sede do Senhor, eles não têm tido fome, eles não têm tido, Senhor, se alimentado com esse alimento que é insubstituível, com esse alimento que precisa ser profundo, que precisa desejar ardentemente, que precisa, Senhor, ter uma busca constante, Senhor. Não é apenas, Senhor, uma satisfação pelo desejo, pelo perdão dos pecados, mas de uma vida com o Senhor, de um relacionamento íntimo com o Senhor, de uma experiência com o Senhor. Ó Senhor, e por isso muitos dormem, Senhor, não tem prazer mais na oração, não tem prazer, Senhor, na leitura da Tua palavra, não tem prazer, Senhor, em ouvir pregação, em ouvir uma live, Senhor, que prega a Tua palavra. Ó Senhor, e tem trocado, Senhor, esses momentos preciosíssimos, valiosíssimos, esses alimentos espirituais, tem trocado muitas vezes por coisas, ó Senhor, tão simples, por coisas, ó Senhor, tão vazias, que nunca vão nos preencher, que nunca, Senhor, vai nos alimentar espiritualmente, ó Senhor, e que muitas vezes, Senhor, até alimenta, Senhor, os nossos desejos carnais, pecaminosos. Ó Pai amado, nos ajuda a desejar mais o Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos gratos, a termos a alegria da salvação, de que em Cristo Jesus podemos ser perdoados, de que em Cristo Jesus não estamos só, o Senhor está conosco, de que em Cristo Jesus teremos aflições, ó Senhor, quem sabe seremos odiados, mas a Tua palavra diz que somos mais do que vencedores, de que em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, de que é Cristo que nos reconcilia, que é Cristo que nos perdoa, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e que se não for por Ele, Senhor, nós não iremos ao Senhor, nós não voltaremos ao Senhor, não seremos reconciliados.
Ó Senhor, viveremos uma aparência, Senhor, de religiosidade, uma aparência, Senhor, de piedade, uma aparência, Senhor, de que estamos buscando ao Senhor e não estamos. Ó Senhor, quem sabe, Senhor, muitas vezes temos negado o Senhor, temos trocado o Senhor por tantas coisas, ó Senhor, insignificantes. Ó Pai amado, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Ajuda, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, Senhor, a aprender mais do Senhor e não serem negligentes, aprender, Senhor, e serem prudentes, colocando em prática, construindo suas vidas, suas casas, suas famílias, na rocha que é o Senhor Jesus, perseverando, Senhor, na doutrina dos apóstolos, que é a tua palavra. Ó Senhor, tendo prazer na oração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não dormir, nos ajuda a orar, nos ajuda a não dormir, nos ajuda a te buscar, Senhor. Nos ajuda a não dormir nesse sentido, Senhor, de não desprezar tuas coisas, não desprezar os momentos que temos com o Senhor. Ó Senhor, nosso devocional em casa, nosso culto doméstico, ó Senhor, nosso culto coletivo, ó Senhor, nossas lives. Ó Senhor, abençoa nossos irmãos também da Igreja Congregacional Umbuzeiro, a qual, Senhor, foi confiada a minha liderança, Senhor. Tem misericórdia de mim, me ajuda, me usa. E também, Senhor, ajuda esses irmãos a entenderem, Pai amado, que precisamos arder em nosso coração, ardentemente, teu desejo, um anseio, Senhor, de te buscar, de buscar as coisas do alto, de se alimentar, Senhor, com a tua palavra, com a oração, com momentos com o Senhor. E, Senhor, a tua palavra diz que seremos fartos, seremos ao Senhor saciados, aqui, Senhor, e também na eternidade. É assim que já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.